Começa agora mais um programa do 16mm, meu nome é Ilana Oliveira e hoje a gente vai falar sobre Beautiful Boy, ou Querido Menino, mas só depois da vinheta. Querido Menino conta a história de David Sheff, um pai que precisa lidar com a dependência alcoólica e química de seu filho mais velho. E para isso, ele precisa lidar com sua ex-mulher, com a sua atual mulher e com seus dois filhos mais novos. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse projeto, na realidade, é o ponto de vista do narrador. A gente tem aqui um roteiro baseado nos dois livros escritos pelo David Sheff, que é o pai, e o Nick Sheff, que é o filho. Então a gente tem um roteiro feito pelo Luke Davis, que leva em consideração os dois pontos de vista, mas que ao mesmo tempo escolhe colocar no papel principal o papel do pai. É claro que a gente não vai perder toda a história contada pelo lado do Nick Sheff, até porque a gente precisa saber o que ele passa pra gente ter essa conexão com ele, mas quem tá no lugar principal e quem a gente realmente acompanha em toda esse crescimento de personagem é o David Sheff. Interpretado pelo Steve Carell, a gente tem um pai muito sereno, muito passivo mas mesmo ele sendo passivo com todos os atos que acontecem ao redor dele, tudo que acontece com o filho dele, a gente tem ele mesmo querendo fazer alguma coisa em relação a isso e indo atrás. O que eu acho que faltou na realidade para Steve Carell foi tentar passar um pouco mais essa vontade dele de fazer alguma coisa. Não é uma das melhores atuações do Carell, mas é muito fácil de comprar ele como um pai, ou um pai que tá realmente perdido, mas que ama demais o seu filho, mas que precisa fazer alguma coisa para tentar mudar esse status quo. E do outro lado a gente tem a atuação do Timothée Chalamet, ele que vem de um boom, é claro, ele ficou muito famoso com Me Chame Pelo Seu Nome, agora ele tem a oportunidade de se mostrar mais uma vez num papel que era para prometer muito, porque era um menino viciado em drogas, um menino viciado em álcool, só que eu acho que mesmo... Claro, tem uma cena ali em específico em que ele realmente entrega tudo aquilo que ele tem, mas fora isso, decai muito sobre o problema de roteiro que é criado pelo Luke Davis. Por exemplo, eu acho que foi na realidade mais uma desconversa que teve entre o roteirista e o diretor, que é o Felix Van Groningen, que a gente tem no roteiro, por exemplo, o tempo todo a citação de que ele é sim viciado em bebidas alcoólicas, mas em nenhum momento a gente vê isso. Fora isso, a gente tem toda a amenizada em cima dos efeitos da droga no Nick Sheff. O Timothée Chalamet continua, claro, ele fica obviamente muito mais pálido, só que a maquiagem ela não corresponde ao que seria ele realmente, por exemplo, passando por uma crise de abstinência. A gente não tem isso no filme, então a gente vê uma relação com a droga muito amenizada. Foi uma escolha do diretor. Tudo bem, é plausível, ele quis fazer desse jeito, só que tira a gente um pouco de toda a história e de toda mesmo essa profundidade e o quão pesado é lidar com esse tipo de coisa. Todo o projeto central e todo o objetivo de fazer esse filme e ter feito os livros era alertar a população ou conscientizar a população de que o vício é sim uma doença. Então, eu até entendo eles terem amenizado por causa disso. Fora isso, que mais tirou toda a graça do filme pra mim, que eu tava com uma das maiores expectativas pra ele, tava super ansiosa, foi mesmo a montagem. Eu acho que se não fosse a montagem desconexa, cheia de flashbacks, que no começo sim fazem sentido, até porque a gente tá comparando a vida de alguém quando era mais novo e como que ele chegou até lá. Mesmo assim, do meio pro final, pela quantidade de flashbacks que tem, acaba por ficar muito confuso. Eu não sabia mais em que tempo que eu tava, e aí eles usam de algumas facilitações narrativas para marcar o tempo, tipo o dente do Nick Sheff tá um pouco mais estragado ou um pouco menos estragado. E são coisas assim que me irritam, que me tiram do filme, que
que me fazem perceber o quanto a montagem poderia ser melhor. E caso não fosse a montagem e o roteiro, a gente poderia curtir muito mais as duas atuações do Steve Carell e do Timothée Chalamet, que mesmo não sendo a melhor da carreira deles, os dois estão muito bem. Então, como só faltou uma montagem muito melhor elaborada e um roteiro com algumas lapidadas, a gente teria um filme muito melhor e com possíveis indicações ao Oscar, pelo menos para os dois atores principais. Eu vou dar uma nota 7,5 para Querido Menino. Eu vou deixar uma mensagem aqui no final desse vídeo de conscientização. Por favor, não tratem o vício como algo que a pessoa escolheu ou como algo que é de responsabilidade própria da pessoa. A gente tem que desmistificar o vício de qualquer tipo. A gente tem que começar a tratar isso como uma doença, que é o que é. Então assistam Querido Menino, apesar de eu ter falado mal de algumas coisinhas aqui. É um filme necessário, é um filme bom. O mínimo e o máximo que a gente tem que fazer para esse tipo de pessoa, se tem alguém do seu lado nessa condição, é oferecer ajuda e sempre oferecer apoio. Eu acho que é isso que o filme quer também entregar, e isso ele entrega muito bem. É isso, pessoal, deixem o seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal, vê os outros vídeos que tá aqui do lado. Nesse fim de semana do Oscar, se você ainda não viu os nossos outros vídeos sobre todos os filmes que estão por lá, que estão competindo, dá uma olhadinha também, deixe seu comentário aqui e é isso. Corta!